Olá, pessoal. Ok. Gente, boa noite, viu? Nós estamos entrando ao vivo com mais um material aí da nossa Casa do Jesus Redivivo e saudando todos vocês, espero que todos estejam bem. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez, não é? Esse nosso trabalho em união lá com o nosso querido Ney, a quem eu mando meu abraço. Mando o meu abraço ao nosso querido Evandro também, os nossos amigos que estão nos ajudando aí nesse trabalho de fazer a transmissão ao vivo. Muito, muito satisfeito de poder estar junto com vocês. Agradecendo desde já a nossa Isabel, né, que tem permitido que a gente faça essas transmissões. Para a gente é uma alegria. Nós todos estamos sentindo muita falta da nossa casa espírita, né? Como é interessante isso, né, gente? Como o centro nos faz falta. É um ponto realmente em que a gente reabastece as energias, em que a gente pode renovar as nossas forças, né? E eu tenho refletido muito sobre isso, o quanto que o centro é importante na minha vida e creio que na vida de todos vocês. Mando um abraço aí para todo mundo que está assistindo, né? Eu vou até tentar acenar aqui, viu? Pedindo acenar para o nosso amigo Tissuneu, para nossa amiga Lúcia. Boa noite, Flavinha. Boa noite, Verônica. Boa noite, Holanda. Tá facinho de ver aqui. Patrícia Chi, boa noite. Simone Oliveira, boa noite. Adolfo. Muito obrigado, viu? Por vocês estarem prestigiando o nosso material. Boa noite, Sônia. Abraço para o Luiz, Adolfo. Boa noite para você também. Muito obrigado, viu? Por vocês estarem conosco aí conectados. É uma alegria para a gente muito grande podermos estar juntos. Boa noite, Lúcia. Já te falei boa noite, né? Boa noite. Thaísa também está entrando. Regiane, boa noite. Ângela, oi, Ângela. Boa noite. Beijo nos filhos. Claudinei. Prazer estar com todos vocês. Ney também. Já dei um oi pro Ney. Muito prazer, viu? Fernanda. Oi, Fernanda. Muito bom. Nós estamos aqui para conversar sobre doutrina. Semana passada a gente fez uma intervenção ao vivo, aí vocês devem se lembrar, como foi a ocasião muito próximo do desencarne do nosso Antônio. A gente estava, logicamente, todos nós ainda estamos, né, muito sensibilizados por toda essa situação. A gente entrou meio baratinado assim, queremos aí até pedir desculpa para os nossos amigos, qualquer colocação às vezes que a gente faz, né? Muito emotivos por tudo, mas a gente precisa seguir em frente e creio que os nossos amigos queridos que estão no mundo espiritual aguardam isso de nós, não é? Nosso Antônio se junta a outros tantos amigos que a gente nunca deixou de amar, nunca esqueceu. Boa noite, Vieira. Um abraço para você também. Já mandei abraço. A Cris está resmungando aqui para mim. Manda abraço para a Xi e para a Flavinha, eu já mandei. Um abraço, um beijo para todas. E o nosso Antônio se junta a outros tantos amigos queridos, todos nossos, né? A nossa fé espírita nos dá essa força para saber que as separações são todas temporárias. Com certeza são, não é? Antes de nós começarmos, boa noite, Dona Aurélia, Nelson, boa noite, um abraço, meu amigo querido. Antes de nós começarmos, gente, a gente queria dizer para vocês o seguinte, nós estamos fazendo esse trabalho junto ao nosso Ney, ao nosso Evandro, né? E de divulgação da nossa doutrina e da nossa casa através da internet. É um trabalho que nós realmente não somos da área, não é? A gente faz essas transmissões com muito carinho, de uma forma bastante caseira, mas com o desejo de compensar, essa foi a nossa primeira ideia, de compensar. Boa noite, Rosmari, boa noite, Dani, boa noite, Patrícia, um abraço para todas vocês, viu? E a gente fez isso para compensar, gente, essa falta nossa da Casa Espírita, que foi o começo da nossa conversa. Então, boa noite, Mariana e Josefa. Boa noite, Aninha, Ana Sanches, boa noite. Beijo para vocês. E aí as coisas acabaram dando certo, né? O nosso Ney tem dado um respaldo para nós muito grande para a gente poder fazer isso.
Então a nossa Isabel, às sextas-feiras, tem feito essas transmissões, não é? O pessoal gosta muito, fica muito feliz de vê-la. E eu, assim, estou fazendo as segundas-feiras porque é bem o horário do meu trabalho mesmo, na casa, do nosso trabalho, melhor dizendo. E normalmente sou eu ou outros amigos que fazem a exposição, então a gente está aproveitando como se por algum tempo nós estivéssemos realmente na nossa casa espírita. Então a gente se projeta para o centro, para estarmos juntos. Nós também não, Dani. A Dani fala aqui que não para de pensar no Antônio. Nós também não, minha querida. A gente tá todo mundo vibrando para que essa volta do nosso Toninho para o mundo espiritual seja coberta de paz, viu? E de luz, porque a gente até vai abordar um pouquinho. Oi, Aracoci, um abraço, meu amigo. Boa noite. A gente até vai abordar um pouquinho essa questão com vocês hoje. Bom, falando então do nosso trabalho na internet, já falamos. É importante que vocês nos ajudem, porque nós estamos divulgando a nossa casa e para nos ajudar é muito simples, né? As pessoas sabem que o centro está nas redes sociais, é um trabalho que o Ney já vem fazendo há algum tempo, né? Então nós temos a nossa página no Instagram, temos a nossa página no Facebook, que é por onde eu estou transmitindo a nossa conversa de hoje, e temos o nosso canal no YouTube. Oi, Célia Cris, Anderson, de longe, boa noite, meu querido. Um abraço para vocês. Eliane também, boa noite. Então nós estamos disponibilizando material para vocês todos de doutrina e a gente gostaria muito que vocês nos ajudassem. Beleza, olha, o Ander está me falando aqui do Canadá, olha só, viu? Chegando lá no Canadá, abraço meu amigo querido, beijo aí para os seus filhos, para todo mundo, viu? Fica com Deus aí. Então vamos lá. Eu vou agora pedir aos nossos amigos, porque a gente já é meio perturbadinho. Se eu ficar falando com vocês e lendo ali, eu não vou conseguir. Mas já sintam-se todos aí saudados e abraçados. Eu agradeço a todo mundo que está nos assistindo. Então, nos ajudem, gente. O canal do YouTube está lá. Os nossos amigos têm sido assim muito generosos conosco, têm postado material. A gente fica muito grato por isso, né? É uma forma de nós nos mantermos conectados. E vocês que estão aí também podem nos ajudar. Curtam, compartilhem o material. A gente tem feito com muito carinho tudo isso, né? Inclusive, a gente queria falar para vocês que amanhã nós vamos postar o nosso trabalho, que a gente fez um pequeno grupo de estudos e a gente tem convidado as pessoas para participarem, né? É um grupo que a Fernanda batizou de Espiritismo Sem Fronteiras, porque vocês sabem que o Ney e a Fernanda estão lá nos Estados Unidos e a gente daqui, nós temos feito as reuniões aí, tomamos contato com as ferramentas de reunião, a gente grava e disponibiliza. E nós estamos lendo uma obra, estudando o livro Pensamento e Vida. Amanhã nós vamos postar o 2º capítulo do livro falando a respeito da vontade. A gente está gostando muito desse trabalho, viu, gente? Tem sido muito bacana para nós poder estudar, aproveitar o tempo aí, né? E também disponibilizar. Quem gostar, se afinizar com esse tipo de trabalho, por favor, assistam lá os nossos comentários. Tudo a gente tem feito um trabalho com muito carinho para vocês e é uma forma de nós estarmos unidos, tá bem? Então, amanhã já deve estar disponível. Hoje entraria um vídeo nosso, mas aí a gente conversou com o Ney e nós decidimos estar juntos através do canal ao vivo, que é muito assim agradável para nós, né? Conversar com vocês, ver o pessoal escrevendo, aí é muito bacana. A gente agradece demais a todos vocês, tá? Desde já. Bom, conversamos, recados dados, não é? Então agora a gente vai fazer a nossa reflexão da noite, né? Com bastante tranquilidade, não vamos nos estender muito, mas é uma reflexão com muito carinho. Algumas pessoas ainda estão entrando aí. Os recados deu tempo para o pessoal entrar. Maria Isabel, boa noite, Maria Isabel. Um beijo para você também. Oi, Karen, boa noite. Boa noite a todos os demais. Muito bem. Gente, nós estávamos nos preparando para fazer esse trabalho com vocês, buscando uma inspiração, procurando saber dos espíritos amigos, né? O que seria bom nós conversarmos. É lógico que nós estamos monotemáticos nos últimos dias, não é? Por conta da situação que nós estamos vivendo, mas refletindo a respeito do nosso momento atual,
eu pensei o seguinte, nós pensamos o seguinte: o que nós precisamos passar aos nossos amigos neste momento é segurança. Não da nossa parte, porque nós não teríamos como contribuir, mas segurança que a doutrina espírita nos dá de que Deus está no leme. Deus permanece aonde ele sempre esteve. As pessoas estão realmente agitadas, nós estamos todos envolvidos numa vibração, como tem sido comentado pelos nossos amigos no decorrer das últimas semanas. Muitos irmãos nossos falando sobre isso, tanto espíritas quanto não espíritas. Mas a verdade é que nós estamos envolvidos e não há muito como nós fugirmos, porque nós ainda não temos a luz própria que nos permite, muitas vezes, romper com o ambiente e superar. Todos nós estamos nos sentindo aflitos e afligidos por esta vibração. Normal que é, porque estamos na Terra, não tem como evitar. As pessoas estão preocupadas, logicamente, consigo próprias, com seus familiares, não há dúvida, nós sabemos que não poderia ser diferente. Então, quando nós pedimos aos amigos espirituais que nos inspirassem, a gente trabalha sempre abrindo as obras espíritas e crendo com confiança que os benfeitores vão nos indicar como conversar, o que conversar, melhor dizendo, o conteúdo, né? Eles deixam a forma para que a gente haja à vontade. E nós pensávamos assim, a doutrina espírita precisa nos dar, nestes momentos, a segurança da presença da divindade. E quando a gente abriu o Evangelho, os benfeitores nos induziram, né? A gente acredita nisso, a buscar o capítulo 4 do Evangelho, né? Que é o Bem-aventurados os aflitos, e que fala das causas anteriores das aflições. Da mesma forma, a gente busquei algo no Livro dos Espíritos, e o Livro dos Espíritos indicava uma parte da obra, na segunda parte, em que Allan Kardec estuda a escala espírita, o progresso dos espíritos. Então a gente ficou meditando a respeito daquilo, e logicamente a primeira situação que nos ocorreu é que os amigos espirituais nos alertavam uma vez mais que as situações da vida devem ser sempre encaradas como situações que favorecem a nossa evolução. É lógico que todos nós temos o nosso compromisso com as existências passadas, o vínculo com o passado, mas hoje é o dia de nós construirmos um futuro melhor. O passado se apresenta em nossa existência e é nessa hora que nós, com a fé que a gente já tem, nós vamos trabalhando para que possamos reparar a nossa consciência. Essa reparação de consciência, gente, para nós que estudamos a doutrina espírita, é um ponto principal de muitas das instruções dos benfeitores. E ele vai se centrar numa obra que nós sempre conversamos com os nossos amigos e que, quando a gente foi pensar no que dizer para vocês nessa noite, nós novamente apelamos para ela, que tem sido para nós uma obra de cabeceira, como a gente pode dizer. Eu tenho uma ligação assim muito pessoal com o livro Ação e Reação, porque já comentei com alguns amigos nossos, eu busquei a doutrina espírita por conta de uma situação envolvendo o livro Ação e Reação. Até falando com o nosso Ney, que é o homem da TV, das produções, não é? Durante uma época, talvez o pessoal deva se lembrar, por volta da década de 80, é lógico, quem estava reencarnado na época, né? Que é século passado, mas na TV passavam muitos casos envolvendo a figura do nosso querido Chico Xavier. Era a atuação do Vanucci, não é? Que levava sempre produções com temática espírita, trazia algumas coisas, era um grande admirador do Chico. E eu recordo, gente, de uma vez ter visto um desses programas, eu ainda não conhecia o Espiritismo, e aquilo marcou muito minha cabeça, que é a história do Adelino Correia. É um dos capítulos do livro Ação e Reação, que fala do débito aliviado. E aí, vendo aquela história, quando os benfeitores buscam as memórias de Adelino no passado, as causas anteriores da aflição do Adelino, aquilo me impactou de uma forma que eu comecei a buscar mais informações sobre aquela doutrina,
que oferecia uma resposta racional para as aflições do dia de hoje. E nessa busca, eu já estava na faculdade, acabei encontrando o nosso amigo Beto, que com toda a cortesia acabou nos conduzindo ao Jesus Redivivo e nos apoiando até a gente poder realmente se vincular a uma família espiritual que nós julgamos ter encontrado. Então, o Ação e Reação, ele tem esse papel, assim, na minha vida, um papel importante que a gente sempre recorre ao livro e sempre encontramos lições que se renovam a cada ocasião. E tem uma história, gente, que eu vou recordar com vocês dessa obra, que está num capítulo, um nome muito sugestivo para o momento que nós estamos vivendo, que é o Resgates Coletivos, né? Os instrutores, os amigos espirituais, o instrutor chamado Druso, que ali é um companheiro que vai elucidando para André Luiz a questão relacionada ao karma, o assistente chamado Silas, né? Eles vão em socorro de uma aeronave que havia caído e com inúmeras vítimas. E André Luiz aproveita este momento que eles estão ali trabalhando para estudar a questão do resgate coletivo. Chega uma hora, gente, que o André Luiz questiona já, depois que havia andado o atendimento, que eles estavam trabalhando ali no socorro às pessoas que haviam desencarnado violentamente, que André Luiz questiona o instrutor Druso. Então, ele busca uma resposta assim: o senhor conhece algum caso específico que o senhor pudesse nos instruir de pessoas que necessitaram, que precisavam da chamada morte violenta para reparar a consciência, nessa reparação que nós estávamos comentando com os nossos amigos? O instrutor Druso, gente, passa a apresentar uma história que ela fixou no nosso coração e a gente sempre que pode fala com os nossos amigos, que é a história de dois benfeitores do mundo espiritual, a quem André Luiz deu o nome de Ascânio e Lucas. Gente, é uma história muito interessante, nós vamos compartilhar com vocês. A gente espera que a gente recorde dos detalhes, qualquer coisa eu vou apelando para o livro que está aqui do meu lado. Mas assim, depois vocês consultem o livro, quem não leu ainda vai ter a história muito melhor detalhada por André Luiz. Vou passar para vocês em linhas gerais. Então conta o instrutor Druso que Ascânio e Lucas eram dois benfeitores muito queridos no mundo espiritual. Benfeitores queridos, inclusive, pelos espíritos superiores que supervisionavam a obra da Mansão Paz, que era o local onde eles estavam instalados. Cultos, nobres, trabalhadores no bem, buscavam servir, não é? Todas as formas ao seu alcance. E haviam chegado numa situação, gente, que é interessante nós pensarmos sobre isso, até voltando à escala espírita de Kardec, que nos serviu de inspiração, porque eles já registravam nas suas memórias experiências positivas, tanto na carne quanto no mundo espiritual. Eram amigos de longa data, amigos já de outras existências. E até onde eles podiam recordar, até onde eles se lembravam em matéria de existências, eles tinham sempre a resposta positiva. Então, o que eles passaram a almejar? Eles aspiravam elevar-se e buscar outras esferas de vida superiores à que eles estavam, para que assim também enobrecerem-se ainda mais, aprofundando-se no estudo da verdade. Então, olha que interessante, gente. Os amigos espirituais também estão na sua caminhada, na sua jornada de evolução, subindo os degraus da vida, sim, por que não? Assim como nós que estamos aqui no nosso estágio. Agora vejam só, o que é mais interessante. Sempre que eles buscavam junto às entidades superiores a eles a necessária licença para poder subir, vamos dizer assim, aonde almejavam outras esferas de trabalho, André Luiz diz uma frase muito curiosa: eles não demonstravam a condição específica.
Então imaginem só. Quando eles percebem que estão sendo assim, que a coisa vem sendo adiada, um dos dois faz um pedido diretamente a um diretor, vamos assim usar uma linguagem simbólica, só para a gente entender, mas a um diretor geral ali da onde eles estavam situados, pedindo, nós estamos almejando servir, a gente aprende que tem que servir, que tem que trabalhar, e agora que nós estamos querendo dar um passo a mais, a nossa resposta não chega. Então os benfeitores falam, ok, nós vamos conduzir vocês à devida inspeção das vossas memórias. E vamos retornar, porque nós precisamos entender qual o motivo que vocês não demonstram a condição específica para a ascensão. Olhem só, a organização do mundo espiritual, que nós muitas vezes achamos uma coisa assim, meio etérea, não é? Mas a confusão, na maioria das vezes, é nossa mesmo. Muito bem. Eles partem para esse exame, que André Luiz fala, é o exame mnemônico, né? O exame das memórias, e vão retroagindo, gente. Chega num ponto, eles chegam num determinado ponto, que eles concluem que nas últimas 5 existências na Terra, assim como nos períodos intermediários no mundo espiritual, eles estavam trabalhando no bem, na verdade. 5 existências. É um período extenso de tempo. Até vou buscar aqui na leitura que André Luiz fala que diversas fichas de observação foram extraídas. Gente, as últimas 5 existências referente a 5 séculos terrestres. Estes 2 companheiros vinham trabalhando no bem, vocês imaginem. Não era por menos que eles já possuíam recursos que os destacavam na esfera de trabalho aonde eles haviam sido chamados. Mas vejam só, avançando ainda um pouco mais, eles voltam a uma auscultação, diz André Luiz, que alcança as atividades dos 2 no século XV. E o que eles constatam leva os 2 a uma profunda e dolorosa meditação. Imaginem só, gente, não vou precisar do óculos, que eu estou cutucando ele aqui. Imaginem só, quando eles chegam nestas memórias, qual não é a surpresa? Que eles já eram sim amigos, muito unidos no século XV. E os 2 estavam envolvidos junto ao exército da memorável Joana d'Arc, a grande donzela francesa, não é? Que liderou os franceses na chamada Guerra dos 100 Anos contra a Inglaterra. Então houve um cerco, que vocês podem até consultar aí historicamente, esse cerco chamado Cerco de Orleans, em que Joana conseguiu uma grande vitória contra os ingleses, que os 2 amigos, o Ascânio e o Lucas, imaginem vocês, estavam lá como militares daquele exército. E tentando obter uma vantagem, um prestígio, melhor dizendo, junto àquelas autoridades militares que supervisionavam o exército francês, o que eles fazem? No momento de loucura, eles tomam de um dos prisioneiros que estavam sob sua responsabilidade e precipitam, jogam este militar inimigo do alto de um monte. Ganharam até, depois disso, méritos junto ao exército francês. A atitude deles lhes dá até prestígio que eles tanto almejavam. A vida continuou, a vida seguiu. A lei da terra não os alcançou, mas o fato ficou marcado na consciência. E neste exame, onde os benfeitores buscaram retroagir e encontrar a memória que não lhes permitia a condição específica, eles ficam muito envergonhados. Decidem-se, gente, e aí que entra a beleza da lei de ação e reação e da misericórdia divina. Eles decidem-se imediatamente em reencarnar-se os 2 juntos, para reparar aquele débito que os estava prejudicando a ascensão. Aí os nossos amigos podem pensar assim, já sei, eles reencarnaram e algum outro irmão nosso os lançou de cima de algum lugar, não é?
para que eles tivessem uma morte semelhante. Essa seria a visão do olho por olho, dente por dente, né? Que nós muitas vezes temos. No entanto, gente, estes nossos irmãos já tinham no coração muito mais bem plantado. Eles tinham o mérito deles, o que permitiu, vejam só a beleza da lei de Deus, que ambos reencarnassem para trabalhar no desenvolvimento, no progresso da aeronáutica, dos aviões, e trabalharam muito, e num voo que eles estavam realizando, ambos vieram a desencarnar do acidente aéreo. Então, quando o avião cai, eles perdem a existência ainda jovens. Reparando, gente, notem bem, aquele comprometimento consciencial que estava vinculado lá a 600 anos atrás, 500 anos atrás, referentes àquela batalha do cerco de Orleans. Então vejam só, gente, não há como nós apagarmos o passado. Nosso Chico Xavier tem uma frase muito linda que fala a respeito disso. Não tem como nós voltarmos e apagarmos o que fizemos. Tudo fica registrado. Então, quando nós presenciamos resgates coletivos, como o que nós temos acompanhado, que é um resgate coletivo, temos a certeza que Deus, na sua misericórdia, nas suas condições superiores de amor, que tem a lei natural que rege todo o universo, Ele permite que estes eventos ocorram na Terra para que as pessoas possam reparar a própria consciência. Quantos de nós, muitas vezes refletimos assim, a pessoa era tão boa, por que Deus leva a pessoa tão boa e deixa por aí tantas pessoas não tão boas? Não poderia fazer uma seleção ao contrário? E aí nós sempre recordamos de Ascano e Lucas. Porque Deus espera o momento certo em que nós já temos condições para que a gente possa, de uma forma natural, cobrir a multidão dos pecados que nós deixamos para trás. Nós só vamos ascender, gente, quando estivermos libertos destes erros que nós mesmos cometemos. Então é melhor que nós possamos ressarcir isso com amor. Então nós olhamos ao nosso redor e nós vemos aquilo que a vida disponibilizou para o nosso progresso. São fatos ao nosso redor que são justamente aquilo que Deus, na sua bondade, utilizou de melhor para que a gente pudesse progredir. Então começa no núcleo familiar, não é? Onde nós hoje temos tempo de estabelecer laços, de fortalecer laços, de buscar aproximar-se daqueles a quem muitas vezes nós temos um vínculo que fica um vínculo comprometido. Por isso que Deus nos coloca juntos uns dos outros. É no trabalho do pão de cada dia, onde a pessoa tem dificuldade às vezes no relacionamento com os seus companheiros de trabalho, é ali que nós vamos procurar fazer o nosso melhor. É junto à sociedade que nos espera o concurso, enfim. Não é à toa, gente, que a doutrina espírita nos convida a fazermos o nosso melhor. Afinal de contas, nós não chegamos a uma compreensão hoje, não que seja superior às demais, cada um está no seu nível de assimilação, no seu nível de religiosidade, não é? E aquilo que às vezes ecoa no nosso coração, às vezes para um outro irmão nosso não vai ecoar, não é? Isso não é ser superior a ninguém, é o nosso nível de assimilação. Mas não é à toa que Deus permitiu que a verdade chegasse até nós de uma forma tão direta, não é? De uma forma tão clara, que dá-nos pelo menos uma certeza. Deus não castiga ninguém. Deus não desampara ninguém. Que Deus seria esse, eu pergunto aos meus irmãos, que permitiria que a pessoa viesse a desencarnar numa situação tão complicada, sem que houvesse para isso uma causa justa, sem que houvesse para isso uma razão que pudesse explicar essa situação? A pessoa está se libertando. Nós temos que aprender a enxergar assim. Vocês podem dizer, é fácil a gente falar
dos desencarnados alheios, dos sofredores alheios, mas queria ver se fosse na sua vida. E é verdade. A gente tem essa consciência. Mas nós também não podemos deixar de pregar para os nossos irmãos aquilo que tem movimentado a nossa vida. Porque o Espiritismo é aquilo que movimenta a nossa atual existência. E nós vivemos em redor e ao redor daquilo que a doutrina propõe. É lógico, nós estamos aprendendo, porque chega o dia também que nós teremos que nos reabilitar. Sabe lá Deus, imagine os nossos amigos, se nós tivéssemos condições hoje de fazer essa grande viagem ao passado. Os nossos irmãos lá, Ascânio e Lucas, demoraram 5 existências para achar o erro. A gente não precisava voltar nem na primeira anterior a essa. Na verdade, só de olhar essa para trás, a gente já ia achar um monte de coisa para refazer, não é? Mas mesmo assim, nós temos que ter essa certeza. Deus tem um projeto para cada um de nós. Nós fomos criados um dia pelo seu amor para sermos espíritos puros. Nós não podemos nos esquecer disso. Pode demorar o tempo que for, mas nós um dia chegaremos a entender de forma completa e plena o amor e a sabedoria, e a exercermos isso junto aos nossos semelhantes. É uma fatalidade, talvez a única fatalidade realmente que não tem como escapar, né? Que um dia nós seremos amorosos e sábios, como Deus deseja que nós sejamos. Então tudo aquilo que nós passamos na Terra não tem outra finalidade que não seja fazer com que a gente possa ascender. Se a dor nos visitou a vida, se por qualquer motivo, melhor dizendo, nós nos vemos de braços dados com o sofrimento, saibam os nossos irmãos, nós não somos os únicos. Muitos dos nossos companheiros de vida têm passado por momentos semelhantes. Deus tem nos dado a força para a gente suportar e continuará nos dando. Deus nos sustentou até 45, 50 dias atrás, sem que nós percebêssemos. Talvez a maior mensagem que toda essa situação pode nos trazer, gente, é que mesmo onde nós não temos controle, Deus tem. Porque Ele nos sustentou quando a gente não parava para pensar nisso. E agora que nós estamos, muitos de nós, pensando, Ele continuará nos sustentando. Na certeza, convicção que nós temos, que nada ocorre sem que a divina vontade haja, sem que a divina vontade esteja vigilante. Nada acontece. Emmanuel, para encerrar, tem uma lição que fala sobre as crises. E diz ele que as crises definem o futuro. A gente vem para a Terra para viver as crises e desta forma definir os caminhos que a nossa existência vai tomar. Nós temos plena certeza disso. Jesus, nosso Senhor, o Espírito puro por excelência, esteve entre nós, viveu conosco, conversou conosco, anunciou entre nós, mas no momento em que a sua missão atinge a culminância, Ele mesmo, olhando todos aqueles irmãos ao seu redor, conhecendo cada um, porque o Cristo é o construtor do nosso planeta, o idealizador do nosso planeta. Vocês imaginemos nós, sem querer adentrar na psicologia do Mestre, mas Ele olha todos aqueles seres e conhece um por um. Então, nós não temos noção de como foi a chamada paixão de Jesus, não é? Tudo aquilo que Ele sentiu por dentro, mais ainda do que os próprios sofrimentos físicos. E Ele diz na sua oração que ficou registrada nos Evangelhos: Deus, meu Pai, afasta de mim esse cálice. Não diz assim? Mas Ele mesmo vai corrigir e fala: mas foi para isso que eu vim. Então nós estamos na Terra, e no momento em que Deus nos convidar a viver o nosso testemunho, que nós tenhamos a força de lembrar do crucificado sem culpa, porque Ele há de nos dar condições de nós superarmos e passarmos por isso, sem nunca duvidar de que Deus continua e continuará para sempre no leme. E tudo acontece sob a sua divina vontade. Gente, muito obrigado a todos vocês pela atenção. Mandar um grande abraço para todos, não é? Que estiveram conosco nestes minutos. Para a gente foi uma alegria. Espero que para vocês também tenha acrescentado, não é? A gente fica
muito feliz de estarmos, mesmo assim, através da internet com os nossos irmãos, também realizando a nossa tarefa de divulgar o Espiritismo, tá bom? Não deixem de curtir as nossas páginas, de compartilhar o nosso material. Lembre-se, quem quiser, que amanhã no YouTube nós temos o nosso estudo. Agradeço a todos vocês, obrigado pelas palavras aí de amizade, de carinho. A gente remete tudo isso em favor do nosso Jesus redivivo, porque nós, sem o Jesus redivivo, a gente não é realmente nada. Mas juntos nós podemos ser um grupo que faz algo de bom em favor daqueles que nos cercam. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. A gente está concluindo, mandando um abração para todos, tá bem? Que Jesus abençoe. Muito obrigado.